Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 13 de junho de 2022. Mortes por selfies entram na mira dos epidemiologistas. Vacinar-se contra a febre amarela e se proteger da malária são duas precauções clássicas para quem viaja a determinados destinos turísticos. A estes cuidados, convém somar o de não cair na tentação de tirar selfies em cenários tão espetaculares quanto arriscados. É o que demonstra um estudo da Fundação IU, especializada em medicina tropical e do viajante, que revela que, entre janeiro de 2008 e julho de 2021, pelo menos 379 pessoas morreram por este motivo, uma a cada 13 dias, em média. A tendência é ascendente. Após um breve parêntese por causa da pandemia, ressurgiu com força nos primeiros 7 meses do ano, quando houve 31 acidentes mortais, um por semana, apesar das numerosas restrições de viagens ainda em vigor. É um problema emergente que, pelas dimensões que adquiriu, já pode ser considerado de saúde pública. O estudo nos ajudou a dimensioná-lo, o que é o primeiro passo para tomar medidas para enfrentá-lo, afirma Manuel Linares Rufo, presidente da Fundação IU e pesquisador principal do estudo, o maior já feito até hoje. Entre os mortos, 141 eram turistas e 238 eram da população local, o que evidencia que a tendência a assumir riscos é muito maior entre os primeiros, levando-se em conta que apenas uma pequena fração da população mundial está de viagem em um dia determinado. Os países que mais registraram mortos são a Índia, 100 casos, os Estados Unidos, 39, e a Rússia, 33, numa lista formada por mais de 50 estados em que o Brasil, com 17, compartilha o 5º lugar. Espanha e Austrália estão empatados em 6º, com 15 casos cada. Embora este não seja um dado incluído no texto, a ser publicado na revista Journal of Travel Medicine, os autores também identificaram os 10 lugares do mundo com mais mortes, entre os quais um deles fica no Brasil, a Praia de Penha, SC. Os demais, sem estarem ordenados por número de casos, são as Cataratas do Niágara, na fronteira entre os EUA e Canadá, o Glen Canyon, EUA, o Charco del Burro, Colômbia, a Catarata de Mbangu, Quênia, os Montes Urais, Rússia, o Taj Mahal, o Vale de Dodipatri, ambos na Índia, a ilha Nusa Lembongan, Indonésia, e o arquipélago de Langkawi, Malásia. Apesar da magnitude destas cifras, o estudo só reúne a parte mais visível do problema, devido às suas limitações. Os dados foram reunidos mediante uma ferramenta de inteligência epidemiológica chamada Endor Product, que rastreia todas as informações publicadas sobre estes fatos, notícias, comunicados em 6 dos idiomas mais utilizados no mundo: inglês, espanhol, francês, alemão, português e italiano. Isto deixa de fora os casos que não chegam aos meios de comunicação e as notícias que só foram publicadas em outras línguas. O trabalho tampouco inclui um grande número de acidentes graves, mas não letais. As quedas de lugares como cataratas, precipícios e telhados são, de longe, a causa que mais frequentemente acaba transformando a tão desejada foto em tragédia, com 216 casos. Seguem-se os acidentes relacionados com meios de transporte, 123, os afogamentos, 66, as armas de fogo e eletrocuções, 24 cada tipo, e ferimentos ao se fotografar com animais selvagens, 17. Por idades, os acidentes mortais são mais frequentes entre adolescentes de até 19 anos, 41% do total, e jovens na faixa dos 20 a 29 anos, 37%. A idade média dos mortos é de 24,4 anos, e os homens são 60% das vítimas.
As notícias sobre esses fatos têm grande repercussão nos últimos anos, especialmente quando as vítimas são pessoas muito conhecidas nas redes sociais. Um dos casos mais recentes foi o da influencer Sofia Cheung, de 32 anos, conhecida por divulgar imagens arriscadas em seus perfis. Faleceu em julho, ao escorregar e cair numa cachoeira em Hong Kong. O último caso conhecido na Espanha é mais recente, portanto, o estudo não chega a incluí-lo. Ocorreu em 14 de setembro, no castelo de Benidorm, na costa mediterrânea, onde uma turista ucraniana caiu de 30 metros de altura. Mais casos recentes ocorridos no país são a morte de outra turista, uma jovem norueguesa de 24 anos que em maio caiu de um terraço no 9º andar de um prédio em Marbella, uma mulher de 28 anos enquanto se fotografava com amigas numa cobertura de Barcelona, em novembro de 2020, uma adolescente de 14 anos que caiu de uma claraboia em Madrid em março deste ano. Para compreender como esta forma inócua de relação pode levar a comportamentos de risco, Arroyo aponta os seguintes fatores: as redes sociais premiam os conteúdos mais radicais, porque funcionam com dinâmicas nas quais estes conseguem chamar mais atenção. O prêmio de fazer uma selfie muito arriscada é a valorização social, e isto lhe dá uma sensação de adrenalina com cada like que você recebe. Isto, por sua vez, leva algumas pessoas que necessitam mais desta validação social a entrarem em novas vias na busca por limites e novas recompensas, e aí está a capacidade de cada um de calibrar se esse prêmio vale a pena pelo risco ou não. O psiquiatra Henrique Garcia Bernardo inclui o aumento das mortes por selfies em um fenômeno global no qual as redes tiveram um papel importante. Estas imagens se tornaram uma forma rápida de obter um reconhecimento imediato, fácil e superficial. O que mais se valoriza são os seguidores e curtidas, e não o que se obtém com algo mais elaborado. É um mecanismo social de reafirmação que se espalhou nos últimos anos. Sobre isto, há pessoas mais propensas a incorrerem em condutas de risco. Segundo as categorias ligadas ao temperamento definidas pelo psiquiatra norte-americano Robert Cloninger, são aquelas que mais tendem a procurar novas sensações, e cujo comportamento está menos condicionado por evitar danos. Tirar a foto mais ousada não é o único risco que algumas pessoas assumem. A taiwanesa Gigi Wu era conhecida por subir montanhas de biquíni e fotografar-se nos cumes, frequentemente nevados, em chamativas composições visuais. Morreu em janeiro de 2019 após cair de um barranco, mas não foi a queda que a matou. Apesar dos ferimentos nas pernas que a impediam de se mover, conseguiu chamar os serviços de emergência. Quando estes chegaram, entretanto, a influencer havia morrido de hipotermia, devido aos trajes inapropriados. Muitas pessoas acreditam que estes fatos se devem à fatalidade. Allan Kardec esclarece sobre ela no livro Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. Fatalidade do latim fatalitas, de fatum, destino. Destino inevitável. Doutrina que supõe sejam todos os acontecimentos da vida e, por extensão, todos os nossos atos, predestinados e submetidos a uma lei a qual não nos podemos subtrair. Há duas espécies de fatalidade, uma proveniente de causas exteriores, que nos podem atingir e reagem sobre nós, poderíamos chamá-la reativa, exterior, fatalidade eventual; a outra, que se origina em nós mesmos, determina todas as nossas ações, é a fatalidade pessoal. No sentido absoluto do vocábulo, a fatalidade transforma o homem numa máquina, sem iniciativa nem livre-arbítrio e, consequentemente, sem responsabilidade. É a negação de toda moral. Segundo a doutrina espírita, escolhendo sua nova existência, pratica o espírito um ato de liberdade.
Os acontecimentos da vida são a consequência da escolha e estão em relação com a posição social da existência. Se o espírito deve renascer em condição servil, o meio no qual se achar criará os acontecimentos muito diversos dos que se lhe apresentariam se tivesse de ser rico e poderoso. Mas, seja qual for essa condição, conserva ele o livre-arbítrio em todos os atos de sua vontade, e não será fatalmente arrastado a fazer isto ou aquilo, nem a sofrer este ou aquele acidente. Pelo gênero de luta escolhido, tem ele possibilidade de ser levado a certos atos ou encontrar certos obstáculos, mas não está dito que isto devesse acontecer infalivelmente, ou que não o possa evitar por sua prudência e por sua vontade. É para isso que Deus lhe dá a capacidade de raciocínio. É como um homem que, para chegar a um objetivo, tivesse 3 caminhos para escolher: pela montanha, pela planície ou pelo mar. No primeiro, a possibilidade de encontrar pedras e precipícios; na segunda, pantanos; na terceira, tempestades. Mas não está dito que será esmagado por uma pedra, que se atolará no brejo ou que naufragará aqui e não ali. A própria escolha do caminho não é fatal, no sentido absoluto do vocábulo. Por instinto o homem tomará aquele no qual deverá encontrar a prova escolhida. Se tiver que lutar contra as ondas, seu instinto não o levará a tomar o caminho das montanhas. Conforme o gênero de provas escolhido pelo espírito, acha-se o homem exposto a certas vicissitudes. Em consequência dessas mesmas vicissitudes, é ele submetido a arrastamentos aos quais deve subtrair-se. Aquele que comete um crime não é fatalmente levado a cometê-lo, escolheu um caminho de luta que a isso pode excitá-lo. Se ceder à tentação, é pela fraqueza de sua vontade. Assim, o livre-arbítrio existe para o espírito no estado errante, na escolha que faz das provas a que deve submeter-se, e existe na condição de encarnado nos atos da vida corpórea. Só o instante da morte é fatal, porque o gênero de morte é ainda uma consequência da natureza das provas escolhidas. Esta foi a crônica do amanhecer de 13 de junho de 2022. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.